dia Jesus disse para os discípulos: passemos para o outro lado. E eles entraram num barquinho parecido com esse. Olha só, no ano de 1985 teve uma seca aqui em Israel. E o nível de água do Mar da Galileia reduziu muito. Como o Mar da Galileia, que é um mar de água doce, não abastece apenas Israel, mas também a Jordânia e os outros povos da região, o nível baixou muito. Isso foi no ano de 1985. E partes que estavam cobertas aqui do Mar da Galileia ficaram expostas. E surgiu no meio do lodo, no meio do leito do mar, os restos de uma embarcação. E os arqueólogos vieram aqui e removeram com todo cuidado aquela relíquia e foram examinar em laboratório e constataram que era um barquinho usado na época de Jesus Cristo. E eles mediram o barco. O barco tem a dimensão de 8,5 metros por 2,35 de largura. Era o tipo de embarcação usado naquela época de Jesus. Quando ele disse para os discípulos: passemos para o outro lado, era um barco um pouco menor do que esse. Porém, no meio do mar veio um vento quente, como está acontecendo agora. Esse vento quente, ele sempre surge na parte da tarde. E o mar, que é tranquilo, ele começa a ficar revolto. Olha as ondas que estão se formando lá fora. Só que o vento que veio naquela tarde era muito mais forte do que este, e as ondas se tornaram tão altas que invadiam o barco e o barco começou a encher de água. Mas Jesus estava na popa, dormindo sobre uma almofada. A popa é a parte de trás do navio. E os discípulos que tinham experiência na navegação neste mar chegaram à conclusão que o barquinho não resistiria, ele viraria e eles morreriam afogados, porque não haveria como nadar e sair do meio daquela tempestade. Então, apavorados, eles decidem acordar Jesus e até dizem: o Senhor não se importa se nós morrermos aqui? E Jesus se levanta e diz: por que vocês são tímidos? Isto é, por que vocês estão com medo? Então Jesus quis lembrar aos discípulos que ainda lá em terra seca, ele havia dito: passemos para o outro lado. Jesus não disse: vamos entrar neste barco para morrermos afogados no meio do Mar da Galileia. Jesus já tinha dito que eles chegariam do outro lado. Mas por causa da tempestade, da ventania, das ondas, o barco se enchendo de água, eles perderam a fé, se esqueceram da palavra de Jesus e chegaram à conclusão que iriam morrer. Então Jesus, ele olha aquele vento e ele percebe que há algo maligno naquele vento, por detrás daquela ventania toda. Por isso que o vento uivava, fazia um ruído muito maior do que este, e Jesus diz ao vento: cala-te. Ele conversa com o vento como se o vento tivesse ouvidos para escutar. E o vento escuta e cala-se na mesma hora. Aquele uivo, aquele som de vento forte cessa imediatamente. Mas o mar continua agitado, porque as águas estavam todas revoltadas. E Jesus olha para as águas e conversa com as águas como se elas tivessem também ouvidos. E Jesus diz: aquieta-te. E na mesma hora essa quantidade imensa de água se aquietou e ficou como uma piscina. Então os discípulos ficaram admirados, perguntando: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles continuaram a navegação e chegaram ali daquele outro lado, onde há uma faixa escura, você pode ver daqui. Ali era o território de Gadara. Com este barquinho, Jesus chegou do outro lado e veio ao encontro dele na mesma hora um homem possesso de uma legião de demônios, todo cabeludo, com as unhas compridas, barba comprida, bigode comprido e sem roupa, totalmente nu. E aquele homem, diz o Evangelho, estava naquela situação há muito tempo,
porque os moradores da região de Gadara já tinham tentado aprisioná-lo várias vezes, mas ele arrebentava as correntes e as cadeias como se fossem papel, nada conseguia mantê-lo preso, e já haviam desistido de restaurar aquele homem que morava nos cemitérios da região e se alimentava com a carne dos mortos que estavam nas sepulturas. Assim como os demônios hoje têm uma predileção toda especial para os cemitérios. Quando eles pedem para que uma pessoa pule o muro do cemitério para fazer um trabalho, ou que abra uma sepultura, ou que pegue ossos ou carnes de pessoas mortas para trabalhos de feitiçaria, o diabo está mostrando que ele gosta disso mesmo. E aquele homem estava com uma legião, por isso que ele morava nos cemitérios e se alimentava com carne de pessoas mortas. E ele vem correndo ao encontro de Jesus, como se fosse atacar Jesus, mas os demônios caem por terra, caem prostrados diante de Jesus, e um dos demônios diz assim: o que vieste fazer deste lado do mar? O que o Senhor veio fazer do lado de cá? Veio destruir-nos? Sabemos quem tu és o Santo de Deus, tu és o Filho de Deus. E Jesus pergunta para o maioral daqueles demônios: como é teu nome? E ele diz: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E lembre-se que naquela época a Palestina estava toda dominada pelo exército romano, e uma legião do exército romano era constituída de 6.000 soldados. Então, se o demônio estiver usando a mesma referência numérica, num único homem havia 6.000 espíritos malignos. E alguém diz: será que isso é possível? Numa única pessoa haver tantos demônios? Lembre-se que demônio não tem corpo, e por isso podem ficar sobrepostos uns nos outros e ocupar o mesmo espaço milhares de vezes. Então os demônios lá em Gadara, lá daquele lado, suplicaram para Jesus: não nos mande para o abismo. Os demônios morrem de medo do abismo. O abismo é uma região intermediária entre o Hades e o paraíso. É o lugar da morada dos demônios, onde Satanás foi lançado pela primeira vez, mas os demônios aprenderam a sair dali. E aqueles que aprenderam a sair dali, quando estão no nosso planeta, eles querem habitar em pessoas. Eles querem habitar na imagem de Deus. Então eles sabiam que iam ser expulsos e ficavam apavorados com a possibilidade de retornarem para o abismo, que é um lugar fastioso, um lugar sem descanso, um lugar tedioso. Então eles suplicaram: não nos mande para o abismo. Aí eles viram uma manada de 2.000 porcos que estavam andando no alto daquela montanha. E eles disseram: permita-nos que entremos naqueles porcos. E Jesus permitiu, porque você sabe que judeu não cria porcos, ele cria ovelhas. A carne de porco não é licenciada pela Torá, que é o Antigo Testamento, que nós chamamos. A Torá é a lei de Moisés, a lei dos judeus. A Torá não permite nem a criação de porcos e nem que os judeus se alimentem com porcos. Por isso que Jesus, sendo judeu, ele disse para os demônios: está permitido, saiam do homem. E aqueles demônios saíram do endemoniado e entraram nos porcos. O Evangelho nos conta que os porcos se assustaram de uma tal maneira, houve uma disparada, uma correria, e eles se precipitaram naquela montanha e os porcos foram rolando. Você pode imaginar isso ali? Dá uma olhada ali. Você pode imaginar porcos rolando e caindo no mar? 2.000 porcos se afogaram naquela tarde. E os homens que apacentavam os porcos correram para a cidade de Gadara e contaram o que tinha acontecido. E eles, os habitantes de Gadara, vêm correndo para ver isto, por curiosidade. E eles olham para este mar, milhares de corpos de porcos boiando. E eles ficam assustados. E eles olham para Jesus e veem aos pés de Jesus aquele homem que era um louco furioso, aquele homem que era um endemoniado, que eles já haviam tentado prender várias vezes, que era o terror de Gadara. Aquele homem vestido
Talvez algum discípulo deu uma roupa para ele. Em perfeito juízo e assentado aos pés de Jesus. E eles tiveram muito medo. Agora aqui eu quero que você imagine o seguinte. Agora eu quero que você use a tua fé. O demônio não quer morar em porcos. Quando aqueles porcos se afogaram, eles tiveram que ir para o abismo. O demônio quer habitar o corpo humano, porque você é a imagem e semelhança de Deus. E uma pessoa endemoniada fuma, bebe, faz coisas erradas, faz tudo o que o diabo gosta. Então ele quer morar no corpo de uma pessoa. Quando aqueles porcos se afogaram e os porcos morreram, os demônios tiveram que sair. Vocês concordam comigo? Os espíritos malignos, aquela legião de demônios, não queriam habitar nos cadáveres dos porcos. Aí, imagina comigo isso. Os demônios saem dos porcos e eles pensam assim: vamos voltar para a casa de onde nós saímos. Vamos voltar para o corpo daquele endemoniado. É o primeiro pensamento. Jesus diz que quando o espírito maligno sai de um homem, ele anda por lugares áridos buscando descanso e não acha, e ele diz: eu voltarei para a casa de onde eu saí. O diabo chama a casa de um endemoniado, o corpo do endemoniado, como se fosse casa. Então o primeiro pensamento daquela legião de demônios foi: vamos voltar para a casa de onde nós saímos, vamos entrar de novo no corpo daquele homem que nós habitávamos. Mas quando eles foram tentar, quando aquela legião foi tentar voltar, voando rapidamente para o corpo daquele homem, eles não puderam, porque aquele homem estava assentado aos pés de Jesus Cristo. Aí os demônios tiveram que dizer: não vai dar não. Nós vamos ter que ir para onde Jesus mandou. E foram todos para o abismo. Quer ficar livre das perturbações que atormentam a sua vida, dos pensamentos ruins, da loucura, ideia de suicídio, de morte? Quer ficar livre de pensamentos tenebrosos, terríveis? Então você tem que se assentar aos pés de Jesus. Quando você se assenta aos pés de Jesus, você recupera o perfeito juízo. Aquele homem vestido significa que você, quando está aos pés de Jesus, você se veste com as vestes de salvação. E você estando aos pés de Jesus, você está protegido de todo ataque do inimigo, porque nenhum demônio terá coragem, a ousadia, o atrevimento de tocar na tua vida. A maior proteção que você pode ter é Jesus Cristo dentro de você. Coloque a mão direita sobre o teu coração. Vamos fazer uma oração todos nós. Vamos aproveitar aqui neste cenário de libertação. Vamos pedir uma blindagem no nosso corpo. Vamos pedir uma blindagem na nossa vida, para que nunca nenhum espírito maligno ou legião tenha condição ou autoridade de penetrar sequer nos teus ouvidos ou pensamentos. Vamos orar assim: meu Deus e meu Pai. Ore com fé: meu Deus e meu Pai, eu dedico o meu corpo para ser a morada exclusiva do teu Espírito Santo, e nenhum espírito maligno tenha permissão para entrar em mim, ou para andar comigo, ou para me perseguir. Meu Senhor Jesus, eu me encontro aos teus pés e eu quero agora o revestimento do teu sangue. Eu quero ser vestido com o teu sangue. Eu quero a cobertura e a blindagem do teu sangue poderoso. Aqui, Senhor, no mar da Galileia, diante de Gadara, eu declaro que nenhum demônio aqui no Brasil ou em qualquer lugar
tem poder sobre a minha vida, porque o Senhor é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, para todos sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Nós estamos aqui na Cordilheira do Sinai, no deserto do Sinai. É noite, 2:30 da manhã. E o nosso primeiro objetivo é o local da sarça ardente, onde Deus se revelou a Moisés. Vamos até lá, vamos subir. É uma grande caminhada que nós vamos fazer agora. Mas a tua vida vai ser transportada do deserto para a bênção, porque quando Deus se manifestou para Moisés aqui na sarça ardente, Deus disse: Moisés, eu vi a aflição do meu povo e eu desci para livrá-lo. E esse é o objetivo. Deus sabe da sua aflição. Você também as escreveu nestes pedidos de oração. E nós vamos clamar a Deus, porque Ele desceu para te livrar, Ele desceu para te abençoar. E você vai receber esta bênção com toda certeza. O maior milagre na sua vida vai acontecer, porque o nosso Deus sempre honra aqueles que o honram. É muito escuro, vamos continuar subindo. Nesse momento eu estou aqui entre os beduínos, juntamente com os pastores da Paz e Vida. Estamos colocando os pacotes em cima dos camelos para nos ajudar aqui a carregar o peso, né? Os camelos são todos treinados, são bonitos, tá vendo? Só o cheiro que não. Você quer falar alguma coisa para os nossos amigos lá no Brasil ou não? Vamos continuar a nossa caminhada, gente. Vamos nessa. Temos vários membros da Paz e Vida que subiram conosco aqui no Monte Sinai, estão nos ajudando em oração, estão nos fortalecendo aqui nessa caminhada, e nós vamos iniciar agora esta oração poderosa em favor da sua vida. Com certeza o poder de Deus vai descer aqui agora, e o Senhor desceu para te livrar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, Deus bendito, Deus amado, não apenas aqui no Monte Sinai nós estamos clamando agora,